Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar uma mensagem, a nossa leitura bíblica, a palavra de Deus que sempre se revela, o nosso coração, a nossa alma, nos dando sempre a direção, a revelação e a condição de poder compreender e entender o que é viver para com o próprio Deus. E aí, como diz aqui, 1 Samuel 26, olha só, até o título: Davi poupa outra vez a vida de Saul. É algo que realmente sempre começa a perseguição e parece que nunca vai ter fim. Assim como Davi, como o próprio Nabal, tentou realmente fazer mal, mas Deus o reverteu essa situação em bem. Ele até casou com a própria mulher desse Nabal que morreu, teve uma parada cardíaca, enfim. Então olha aqui, os ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon. Então Saul desceu ao deserto de Zif com 3.000 dos melhores soldados de Israel, em busca de Davi. Saul acampou ao lado da estrada da colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimon. Mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saul estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, o comandante do seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento, com o exército acampado ao redor. Davi perguntou ao hitita Aimeleque e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo ao acampamento de Saul? E disse Abissai: eu irei com você. Davi e Abissai então entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha fincado sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu encrave a lança nele até o chão, com um só golpe. Não vou precisar de outro. Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. Então Davi tinha uma certeza, de uma forma ou de outra, eu não preciso nem me preocupar com isso, que o Senhor vai fazer o melhor. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estava perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. O próprio Deus, ele cria uma situação. Então Davi foi para o outro lado e colocou no topo da colina ao longe, a uma boa distância deles, e gritou para o exército e para Abner, filho de Ner: você não vai me responder, Abner? Abner respondeu: quem é que está gritando para o rei? Disse Davi: você é homem ou não é? Quem é você em Israel? Por que você não protegeu o rei, o seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo? Não é bom isso que você fez? Juro pelo Senhor e todos que vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei, o ungido do Senhor. Agora olhe, onde estão a lança e o jarro de água do rei, que está perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é você, meu filho Davi? Davi respondeu: sim, ó rei, meu senhor. E acrescentou: por que o meu senhor está perseguindo esse teu servo? O que eu fiz e que mal eu sou culpado? Que o rei, meu senhor, escute as palavras do teu servo. Se o senhor instigou contra mim, que irei aceitar uma oferta. Se porém são homens que o fizeram, que seja amaldiçoado perante o Senhor. Eles agora me afastaram de minha porção da herança do Senhor e disseram: vá, preste culto a outros deuses. Agora que o meu sangue não se derramado longe da presença do Senhor. O rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém que sai à caça de um perdiz nos montes. Então Saul disse: pequei, volte, meu filho. Davi, como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Eu tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Mas respondeu Davi: aqui está a lança do rei. Venham dos seus servos pegá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Assim como hoje considerei a sua vida de tão grande valor, que o Senhor também considere a minha vida
e me livre de todas as suas angústias. Então Saul disse a Davi: você será muito abençoado, meu filho Davi. Você fará muitas coisas e em tudo será bem sucedido. E assim Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. Mais uma vez, então Saul estava nas mãos de Davi e Davi não ousou levantar a mão sobre ele ou criar uma situação naquele momento. E aí olha só no 27. Davi então, contudo, pensou: algum dia vou ser morto por Saul? É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis, e cada homem levou a sua família a Davi. Suas duas mulheres, Aionã de Jezreel, Abigail, que foi mulher de Nabal, de Carmelo. E quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então disse Davi a Aques: se eu conto com a tua simpatia, dá-me lugar numa das cidades da terra onde eu possa viver, porque teu servo viveria contigo numa cidade real. Naquele dia Aquis lhe deu Ziclac. Por isso Ziclac pertence ao rei de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Ele e os seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que desses tempos antigos habitavam a terra que estende do sul até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois retornava a Aques. Quando Aques perguntava: quem você atacou hoje? Davi respondia: o Neguebe de Judá, ou o Neguebe de Jerameel, ou o Neguebe dos queneus. Ele matava todos, homens e mulheres, para que não fossem levados a Gate, pois pensava: eles poderão denunciar-me. Este foi o seu procedimento enquanto viveu em território filisteu. Aques confiava em Davi e dizia: ele se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Olha só como Davi tinha toda uma astúcia, uma artimanha, uma situação para que ele pudesse sobreviver, porque ele não foi ainda coroado como rei, mas havia sobre ele realmente uma sentença de morte por Saul, mas de bênção pelo próprio Deus. E até os filisteus estavam realmente ali protegendo o próprio Davi, como o próprio Saul deixou de perseguir porque ele sabia que estava sob a proteção de Aques dos filisteus. Então, Deus ele cria meios, Deus cria situações. Ele ganhou Ziclac, como aqui diz a palavra, que Ziclac pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Davi morou em território filisteu durante 1 ano e 4 meses. Então imagine a situação de Davi, numa terra estrangeira, já sendo ungido pelo próprio Deus para ser rei em Israel, está morando numa terra estrangeira. Só que ele foi cada dia mais um vencedor, prevalecendo sobre todas as guerras, lutas, batalhas, porque Deus era com ele. Ele ganhou a simpatia desse rei Aques, o rei dos filisteus. Olha só que como Deus ele faz, Deus ele cria meios, cria situações para abençoar o seu servo, abençoar o seu povo. E é o que ele faz por mim, é o que ele faz por você. Ele vai criar meios, vai criar situações para que sejamos altamente abençoados e recompensados, porque é ele que vai fazer, ele que vai dar a justiça. Então, o próprio rei Davi disse: eu não tenho condições de fazer aquilo que a minha carne deseja, ou que os meus soldados desejam, porque eu sei que quem vai realmente matar Saul é o próprio Deus, ou ele vai realmente acabar sozinho. Quer dizer, ele não sabia o que ia acontecer, só que ele confiava no próprio Deus. Como nós lemos, ele deixou muito bem claro disso: mas Davi, viva o Senhor, que ele vai oferir, ou vai chegar o seu dia em que ele morra, ou vai descer uma batalha e vai perecer. Então eu não sei o dia que ele vai morrer, mas alguma coisa vai acontecer. Ele tinha essa certeza. Ele deixou muito bem claro: que o Senhor me livre de levantar as mãos contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água. E aí ele pegou esse sinal que estava tão perto de Saul, disse ao seu capitão Água: cadê que você está aí para proteger o seu próprio rei? Porque ele ter feito o que ele bem quisesse, mas não fez. E assim então tudo aconteceu. E Deus sempre com Davi, Deus sempre abençoando. E é o que ele quer fazer com a tua vida, com a sua casa, com a sua família. Deus quer te abençoar, ele quer te prosperar, ele quer te proteger, ele quer dar a você uma vitória. O próprio Saul perseguiu Davi por todo Israel e não o encontrava. Mas quem encontrava Saul era Davi.
E assim é o que Deus faz, Deus esconde no seu tabernáculo, Deus esconde, Deus nos protege. Como eu tenho falado, Deus protegeu Moisés na casa de Faraó. Deus ele é tão magnífico, tão maravilhoso, que o libertador dos hebreus estava na casa de Faraó, sendo pelo próprio Faraó cuidado, alimentado, ensinado, enfim, na sua cultura, porque o povo hebreu não sabia ler nem escrever, porque eram escravos. Mas o próprio Moisés, ele aprendeu toda a cultura, ele aprendeu a ler, escrever, enfim. Um homem que foi honrado, foi abençoado, porque o Deus assim o fez com a sua vida, o guardando e o protegendo. E assim como ele fez com Jesus, o guardando, o protegendo, como fez com Davi, como fez com Elias, e assim tantos outros. Queriam a sua morte, a sua destruição. O Acabe queria matar Elias, mas não conseguiu. Elias é que estava sempre à frente. Saul tentou realmente matar Davi de todas as formas e maneiras, mas sempre Davi estava à frente. Davi tinha o poder de matar Saul, mas assim não fez, porque ele temia o Senhor, ele temia aquele que tinha ungido, consagrado, enfim. Então Deus sabe todas as coisas, Deus conhece o coração do homem, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Deus sim nos dá o livre-arbítrio, mas Deus também tem o poder sim de nos surpreender pela tua voz, pela tua vontade, pelo teu querer, pelo teu Espírito Santo que vem sobre nós, nos dirigindo, porque Ele que nos convence do erro e do engano. Então, quanto mais tivermos essa comunhão com o próprio Pai, o quanto mais Ele pode nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa fazer justiça e operar milagres, maravilhas de forma sobrenatural sobre nós sempre, em nome de Jesus. Amém? Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos concede, meu Pai, estarmos mais um dia em poder ouvir a Tua voz, poder entender, compreender que o Senhor vai realizar justiça, o Senhor vai operar o sobrenatural, porque não tem homem algum neste mundo que possa impedir, não tem demônio, não tem principado, não tem inferno que possa impedir o teu agir, o teu querer e o teu trabalho em se cumprir, meu Pai, sobre nós de forma total, completa e perfeita, porque só o Senhor é um Deus perfeito, um Deus que faz além do que pensamos ou imaginamos. Então que assim se cumpra, meu Deus, com a sua palavra sobre cada vida, porque eu sei que só o Senhor tem o poder sim de surpreender e abençoar ainda muito mais a cada um de nós. Então peço a tua bênção e eu dou a minha bênção com a certeza da sua operação, meu Pai, sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, sempre em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Tenha uma ótima tarde, um dia maravilhoso, muito abençoado, de paz, prosperidade, felicidade, e que nada possa impedir de você viver o melhor desse Deus. Amém? Em nome de Jesus, fica com Deus. O que precisar, pode contar conosco sempre. Nossa mensagem, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.